Boa tarde, gente boa aqui do Instagram. Estamos aqui na gravação ao vivo. Hoje conseguimos fazer, muito embora vamos ser bem breves aqui, vou mesmo. Quero, inclusive, selecionei um tema aqui onde eu vou conseguir falar de modo bem objetivo. O texto, até que a Vaninha gosta de colocar ali no projetor, a gente pode trabalhar Efésios capítulo 2, e aí a gente vai ler lá a partir do verso 14, Efésios capítulo 2, a partir do verso 14. Hoje eu quero rapidamente comentar, e é uma coisa que às vezes eu me vejo com uma dificuldade de esclarecer, confesso eu, até porque quando a gente começa a versar e conversar sobre essa temática, eu percebo que ela patina muito na compreensão das pessoas relativo aos pressupostos que elas carregam em relação a esse tema, e o tema é lei e graça. São duas realidades diferentes que, embora diferentes, elas dialogam, mas não ao ponto de uma conciliação de ambas, mas de modo que a lei corrobora a graça e a lei vem sujeita à graça. Só que o que eu quero trazer aqui para a gente pensar, e isso é um protótipo do que pode abrir o nosso entendimento para a compreensão do Evangelho como um todo, é que na concepção comum, geral das pessoas, a lei é aquilo que controla e a graça é aquilo que pode tudo, que está tudo bem, que tem tudo perdão. Vamos falar a grosso modo, é essa a concepção que as pessoas têm. A lei é o que não dá mole, escreveu, não leu, pau comeu, e a graça é aquilo que anda frouxo, pode caminhar flexível, você tem um perdão. E a verdade é que nós estamos lidando aí com uma deturpação extraordinária. E essas duas dimensões, lei e graça, elas dialogam diretamente com aspectos da nossa psique, de modo, inclusive, a influenciar a nossa visão de mundo e a nossa maneira de ler e interpretar a vida. Nós tivemos um encontro aqui há um tempo atrás, onde nós falamos sobre o aparelho psíquico segundo a perspectiva freudiana de id, ego e superego. Vocês lembram? Né? O id é a versão pode tudo dentro da gente. O superego é a instância policial, fiscalizadora, que é aquela que absorve e incorpora as leis e as regras da cultura e passa a estabelecer essa cobrança e essa demanda sobre a nossa subjetividade. E o ego é esse elemento da meiuca aí, que recebe influência do id, que recebe influência do superego e que toma a decisão, e é ele que é o que toma a decisão, é o que toma a atitude, ora mais influenciado pelo superego, ora mais influenciado pelo id. Se a gente for pegar lei e graça, a gente tenderia leviana e superficialmente fazer as seguintes associações. A lei dialoga e instrumentaliza o superego, e a graça supostamente dialoga e instrumentaliza o id. Não.
E é aqui que começam as singularidades da compreensão da coisa. Porque a graça, ela não dialoga e instrumenta, ela pode até dialogar, mas ela não instrumentaliza o id. A nossa versão pode tudo. Não. A lei, sim, ela instrumentaliza e enrobustece o superego, sem sombra de dúvidas. Mas a graça, ela promove uma maior harmonia entre id, ego e superego. É um outro patamar. Estamos falando daquilo que Paulo expressou lá na sua epístola de a mente de Cristo. Ok? Precisamos então dessa compreensão para subir no primeiro degrau do entendimento da diferença entre lei e graça, porque a lei e graça geralmente é colocada num par de opostos, né? O que a lei é, a graça não é, e o que a graça é, a lei não é, e fica e a gente projeta a nossa própria subjetividade dividida e rachada como um pseudo entendimento do que significa lei e graça. Mas lei e graça, se pudéssemos utilizar uma parábola para melhor compreensão, lei é apenas o degrau numa escadaria de acesso para se chegar ao patamar da graça. A graça, no conceito budista, é o nirvana. Você entende? Que envolve, concilia e harmoniza todos os opostos. Todos os opostos. Aí vamos para Efésios, capítulo 2, verso 14. Paulo, ele vem de um contexto onde ele fala sobre judeus e gentios. E nessa fala dele, nesse contexto, ele está falando de um contexto onde existia muito preconceito, discriminação, sobretudo dos judeus em relação aos gentios, e os gentios, para terem acesso àquilo que os judeus se acreditavam exclusivos e reservados, os gentios tinham que se submeter a toda uma ritualística, a começar da circuncisão, né? Então Paulo começa a falar acerca de uma reconciliação universal que foi feita de todas essas discrepâncias a partir do papel realizado pelo Cristo, onde por intermédio do seu próprio sangue essa inimizade foi feita, tá? Então basicamente o contexto é esse, só que eu quero ir um pouco mais além. Porque, sinceramente, as colocações que Paulo faz aqui, ao meu ver, elas são de natureza arquetípica. Logo, ela tem o seu significado para aquele contexto objetivo com que Paulo estava tratando, que era da relação entre gentios e judeus e o modo como aquilo foi reconciliado com o papel do Cristo, mas aquilo também tem um significado subjetivo dentro de todos nós, porque nós somos seres em conflito o tempo todo. Nós temos os opostos aqui, nós temos judeus e gentios aqui arrumando problema, que é o superego e o id. O tempo todo, não, está indo demais, não, tá puxando, não, está muito rigoroso, não, tá. Isso em conflito acontece o tempo todo dentro da gente, e é para esse viés de entendimento que eu quero convidar o nosso olhar para a gente ler esses 2 versículos que nós vamos. Isso acontece com todo mundo? Todos. Inclusive, meu amigo, esse é o substrato da formação da psicologia. A psicologia, e inclusive essa foi a grande sacada freudiana, que
vai fazer a leitura da subjetividade humana de que forma? Bifurcada, consciente e inconsciente. Então, você vai pegar todas as outras abordagens da psicologia, a humanista existencial, os desdobramentos que tiveram dentro da própria psicanálise, a gestalt terapia, enfim, todas elas darão conta de cada qual com o seu próprio vocabulário e perspectiva teórica, todas elas vão apresentar uma divisão essencial na subjetividade humana. Todas elas. E vão nomear isso de formas diferentes. Eu estou aqui me utilizando do vocabulário psicanalítico, que é o que se consagrou de maneira mais popular para a gente entender. Mas esse conflito, ele existe dentro de todos nós, e a psicologia está aí e trabalha elementarmente em cima disso daí. E aí olha o que Paulo diz lá no verso 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ele ali está falando judeus e gentios, mas aqui a gente pode pensar o nosso id e o nosso superego, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Sublinhem esse trecho. A lei dos mandamentos, ali está escrito contidos em ordenanças, mas eu gosto aqui dessa colocação na forma de ordenanças. Revista e atualizada. A revista e atualizada? João Ferreira de Almeida. Na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Quando aqui, vamos entender que nós estamos aqui com uma linguagem de 2000 anos atrás. Um novo homem. Eu poderia facilmente parafrasear aqui essa colocação da seguinte forma: uma nova síntese, né? Havia uma tese, uma antítese, e pela via do que foi feito, formou-se uma nova síntese, né? Do homem, do ser humano, fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. No verso 16. Então, Paulo, ele visualizava que a cruz, no seu significado amplo espiritual, trazia e traz ferramentas para uma reconciliação íntima e cósmica, onde barreiras culturais e neuroses psicológicas não são párias para impedir essa nova síntese promovida pelo Evangelho. Mas aí vem a pergunta: como? Em primeiro lugar, nós não podemos nos desfazer do poder do Espírito, ok? Pelo poder do Espírito. Mas, trazendo a coisa aqui para a nossa reflexão racional, o segredo desse como aqui, nós vamos... Eu vou pegar naquela frase, lá no versículo 15, que eu falei para sublinhar. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Em Gálatas, no capítulo 3, e isso já foi até um verso que nós já lemos aqui, Paulo, ele fala que a lei, ela teve uma serventia para a gente, de nos conduzir como aio
até Cristo. Aio é o nome dado para aqueles tutores que viviam nas cortes reais ou imperiais, e eles eram os responsáveis pela instrução e preparo do futuro monarca, porém que ainda estava numa idade imprópria para assumir as suas responsabilidades. E o aio, ou seja, o tutor, era aquele responsável pela instrução e preparo desse monarca infante até que ele adquirisse a idade adequada para assumir a sua responsabilidade diante do império ou do reino. E aí Paulo vem e faz essa analogia de que a lei nos serviu de aio até Cristo. Cristo veio na plenitude dos tempos, indicando uma maturação da humanidade para que o nível de consciência passasse de um patamar para outro. Por isso é que eu estou falando tudo isso aqui, é para vocês visualizarem que a lei não é o oposto da graça. A lei não é um par de oposto, embora seja frequentemente colocado. É porque a lei, ela é apenas um estágio até a graça. É um estágio até a graça. Só que para a gente acessar a graça no seu estado pleno, a gente precisa discernir tudo o que funciona na gente na forma de ordenança e de mandamento. Porque tudo o que psicologicamente opera na gente dessa maneira denuncia na gente um funcionamento legalista, onde a gente está numa interação muito mais com o nosso superego do que com o Espírito de Deus. Porque com o Espírito de Deus a gente vai aprender a andar com a própria consciência, sem o pavor de ser punido e de poder errar, e sem a ânsia de querer ganhar um prêmio e acertar, mas pela simples consciência do valor e do significado de cada coisa. Isso nos leva para um outro patamar. E aí eu acho assim muito engraçado, né, com relação a certas abordagens e falas de pessoas que se dizem na graça. E aí esses dias eu estava vendo um reels aí de um pastor, onde um sujeito perguntou: pastor, eu posso fazer tatuagem? Não, minto. Fazer tatuagem é pecado? A própria pergunta. Não, aqui, né? Ainda bem que, enfim, né? Pastor, fazer tatuagem é pecado? Eu quero começar pelo legalismo, já na própria pergunta. Lá, eles vão viajar na maionese. Não, mas é interessante, porque sabe o que acontece, Cláudio? Ultimamente, parece que tem se generalizado mais a ideia de que o Velho Testamento não está à altura de trazerem diretrizes robustas e fixas para o nosso cotidiano, principalmente depois do advento de Cristo. Mas mesmo que alguns dizem ou queiram veicular a ideia de que eles estão na graça porque eles não usam mais o Velho Testamento, como que você percebe que eles ainda estão na lei? Porque os argumentos deles são estruturados e construídos na forma de ordenança. Depende do questionamento. Não, e já começar no questionamento. O próprio questionamento, ele já sugere a existência de ordenanças. É pecado fazer isso?
Porque com a mente de Cristo não é esse tipo de mentalidade de questionamento que você apresenta. Por que com a mente de Cristo? Porque com a mente de Cristo a gente entende que, em termos de legalidade, tudo é lícito. Tudo. Lícito é um termo retirado do direito, do vocabulário legal do direito, e que indica correto, certo, pode, aberto, permitido, é lícito. Tudo me é lícito. Só que aí o que eles fazem? A resposta desse pastor, inclusive, foi utilizando esse texto lá de 1 Coríntios, né, do capítulo 6 e do capítulo 10. No capítulo 6, Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não me deixarei dominar por coisa alguma. Lá no capítulo 10, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque nem todas as coisas edificam. Só que o que acontece? Quando Paulo diz nem tudo me convém, essa é uma abordagem altamente pessoal. Se por exemplo, o Guto vira para mim e fala: Felipe, é pecado fazer uma tatuagem? Eu virar para o Guto, olha, está aqui em 1 Coríntios, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então não pode. Eu já estou estabelecendo uma ordenança. Eu estou lendo um versículo que supostamente traz uma mentalidade mais leve para a coisa, mas eu ainda estou dialogando com o Guto no nível da ordenança. Por quê? Porque eu estou pegando uma coisa que não me convém e eu estou generalizando para o Guto. Agora, quem disse que aquilo que não me convém, não convém para o Guto? Porque se nós estamos falando de conveniência, o que convém para um, não convém para o outro. A palavra conveniência, pelo amor de Deus, abram o dicionário. É a palavra que mais sugere individualidade. Então não existe eu utilizar essa palavra, esse versículo como respaldo para criar uma regra velada, generalizante, tornando aquilo que para mim não é interessante como algo na forma de uma regra e de ordenança para o outro, porque eu invalido o próprio significado semântico do versículo. Consegue visualizar? Consegue? Aí foi o que o pastor pegou. Falou assim: olha, irmão, vamos para a Bíblia. E ele fala assim: o que? É pecado? Então vamos para a Bíblia. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, irmão. Nem tudo, porque nem todas as coisas edificam. Então fazer tatuagem, você está interferindo no templo do Espírito Santo, porque está escrito que o corpo é o templo do Espírito Santo. Aí eu fico aqui com as minhas caraminholas. O corpo é o templo do Espírito Santo, é verdade. Aí dá vontade de perguntar: pastor, o senhor tem uma vida sedentária ou o senhor faz exercícios regularmente? Ah, não, é porque eu não tenho tempo para fazer, eu passo muito tempo sentado. O corpo é o templo do Espírito. O corpo é o templo do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor come fandangos? O senhor está sabendo das últimas notícias da ONU sobre os alimentos ultraprocessados e o que as pesquisas estão revelando sobre esses alimentos? Vamos fazer um escrutínio da sua lista de supermercado aí para ver como que o senhor está tratando o tempo, entendeu? Então, se a gente for parar para partir para outras abordagens, meu irmão, não sobra um. Então, nós estamos lidando com um tema o quê? De natureza moral. Não é nem